Bom, vamos ver se agora. A gente estava fazendo uma live, estava com certo delay, então vamos ver se agora a gente vai dar tudo certo, tranquilo. A gente está conversando com a Cris Prata e a gente está conversando um pouco sobre essa questão da gente estar ativos para o processo de mudança, para se reinventar e o quanto que a gente precisa realmente estar percebendo que a gente pode investir em todas as áreas da nossa vida e não jogar a nossa frustração, os nossos desejos em cima do outro. Então, era isso que a gente estava falando, a gente vai continuar sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Cris, amiga querida. Pode continuar. Vamos dar só um segundinho para dar tempo das pessoas voltarem. Porque Sim, sim. senão elas vão perder o que a gente está conversando. Tá. Então, só recapitulando, a gente estava falando aqui um pouco sobre essa questão da importância da gente, no processo de mudança, de se reinventar, de descobrir os nossos talentos, a gente está não perdendo a nossa essência, e percebendo o que realmente importa para você, o que você pode abrir mão, que realmente você precisa permanecer em você. E aí, eu acho que é importante você descobrir os seus talentos, porque para descobrir talento, a gente precisa experimentar. Né? Experimentar. Eu tenho talento para cozinhar, eu tenho talento para fazer vídeo, eu tenho talento para gravar áudio, eu tenho talento para fazer arte, eu tenho talento para Meu ensinar, para Instagram tá uma costurar, para fazer loucura. Cada sobrancelha. hora eu falo de uma Exa coisa. Exatamente. Então a gente percebe aí, e eu e a Cris, a gente está muito criativa nesse sentido, da gente perceber o quanto que a gente é criativa e consegue se expressar em várias áreas da nossa vida, de diferentes formas. E eu acho que isso tem muito a ver também com essa questão da gente estar se permitindo. Eu acho que essa é a palavra, se permitir. Você falou uma palavra muito legal, que é flexibilidade. Se você for muito rígido, você sofre mais, porque você Muito acaba mais, querendo muito mais. controlar as coisas e nem sempre, às vezes acontecem coisas que a gente não pode controlar, né? Então É. sejam bem-vindos aí, quem já está aí. Tia Penha entrou, seja muito bem-vinda. Então, assim, Cris, a gente estava falando das diferentes áreas, né? E quanto que é Aham. importante a gente ter uma área espiritual, uma área profissional, uma área de ser mãe, de ser esposa, e que isso tudo faça parte da essência do nosso ser, que a gente também possa ser contribuição de alguma forma para a humanidade, para o planeta, para que a gente possa estar buscando aí ser mais feliz. Eu acho que a felicidade, ela passa por uma série de coisas. E você falou uma coisa tão bonita, você falou assim, a gente precisa celebrar cada momento. Porque senão a gente fica pensando também que a gente só vai ser feliz quando, né? Então, quando eu aprender inglês, quando eu tiver minha casa própria, quando eu casar, quando eu tiver filho. E isso tudo são conquistas, mas o processo também é muito importante. Então, a gente celebrar as pequenas conquistas faz com que a gente também dê um reforço positivo para a gente, nesse sentido da gente se fortalecer, né? E perceber que o caminho se faz ao caminhar. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E de tudo que você abrir mão, eu também, né? A gente abre mão de várias coisas, mas acabam vindo outras coisas. A gente sempre fala que quando o copo está muito cheio, não permite entrar coisas novas. A gente precisa esvaziar o copo um pouco para que outras coisas, elementos novos, vão entrando nesse copo. Senão o copo transborda e a gente acaba se perdendo no meio disso tudo, né? E aí, o Com que você quer falar certeza. agora? E aí você falou de copo, eu lembrei daquela dinâmica que tem que primeiro você coloca as pedras grandes, primeiro você é, coloca no copo as pedras grandes e depois você vem com as pedras pequenas e tudo se encaixa perfeitamente. Hoje na minha vida eu estou trabalhando muito isso, porque eu tenho um bebê pequeno, eu tenho uma filha de 8 anos, eu tenho uma cozinha para cuidar e eu tô sem ajuda fixa. No México eu tinha uma pessoa que me ajudava de segunda a sábado, né? E aí eu vim pra cá, eu tenho limpeza 2 vezes na semana e o resto sou Para eu. cá, para quem está chegando agora, Cris, Cazaquistão. diz onde você está. Tô no Cazaquistão, gente. Morei 4 anos no México e aí de setembro do ano passado pra cá a gente mudou pro Cazaquistão. Foi uma escolha consciente, difícil, porque a gente sabia que ia ser muito desafio. Mas se a gente não sai da zona de conforto, a gente não cresce, né?
E a gente queria melhorar o inglês, todos nós queríamos melhorar o inglês. Melhorar não, eu tinha que aprender mesmo, né? Tô aprendendo. E aí meu marido e minha filha melhorar. E aí vem desafios muito grandes. O que que acontece? Quando eu cheguei aqui, foi uma situação bem pesada, tá? Deixa eu só voltar na questão da síndrome do ninho vazio, porque eu acho que dá para muita gente aproveitar. Uma das questões que eu acho que você ter esse cuidado de ter objetivos em várias áreas da sua vida é por causa disso. Porque, por exemplo, a mãe vai lá, vive só para os filhos. E aí o filho sai de casa porque precisou trabalhar, ou porque casou, um monte de motivo, né? E aí, o que que acontece? Ela não sabe viver por ela, porque ela só cuidava do filho. Então, ela não sabe que sonhos ela tem, ela não sabe que profissão ela pode ter, ela não sabe o que ela pode fazer com o marido dela, porque ela não saía com o marido, ela não tinha momento só ela e o marido, e aí tá um casamento esquisito que pode até piorar. Então, assim... Não sabe nem o que gosta de fazer também, né, Cris? Não sabe, não sabe. Foi se abandonando também ao longo do processo de criar os filhos. O meu casamento, ele só foi crescendo porque eu acho que eu fui aprendendo isso. Porque, por exemplo, quando a Gabriela nasceu, meus olhos eram Gabriela. Então, tipo assim, não tinha um dia que eu saísse uma vez no mês, só eu e meu marido. Nunca. Não teve uma viagem que a gente fizesse sem os filhos. Isso é até hoje, tá? Tudo tem seu tempo. Mas, assim, o que eu quero dizer é que a gente tem que estar aberto para ouvir. E não é porque eu li isso no livro uma vez e me pegou assim, como um tabefe, sabe? Porque assim, não é porque eu até hoje pensei assim, que eu sou obrigada a continuar pensando. Se eu vi vantagem em mudar de ideia, caramba, muda de ideia. Porque fulaninho vai pensar, deixa fulaninho com a vida dele, vai ser feliz. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Hoje aqui no Cazaquistão, eu consegui babar, já avancei. Antes da quarentena, eu já consegui sair com meu marido. Porque eu entendi que se eu não cuido dessa base, eu e ele, como é que vai ficar para os nossos filhos? Né? E foi tão importante, assim, a gente baixou um nível de estresse de um ponto, quando saiu eu e ele, porque você vai para um restaurante com um filho de 1 ano, querendo correr, com a outra filha, você tem que estar assim, olhando para cá e para lá. E assim, estar presente você e ele, você pode não falar nada, mas, gente, é tão diferente, sabe? Então, eu super aconselho que vocês tenham objetivos, porque se você não tiver completa, se você não olhar seu quadro de visualização e ver que você está se desenvolvendo como um todo, você vai colocar essa frustração em alguém. Só que essa responsabilidade, meu bem, é sua e é minha. E aí a gente entra na autorresponsabilidade do Paulo Vieira, né? Que trabalha com programação neurolinguística, que esse conceito veio para mim e falou, caraca! E ele fala isso, né? Caraca! É muito importante a gente assumir a autorresponsabilidade. Se isso está acontecendo na minha vida, eu posso mudar. O que eu posso fazer na situação? Né? Aí minha filha estava assim... Cris, uma coisa que a gente sempre fala em relação a essa questão, quando a gente tem... Você está casada há quantos anos, Cris? Rapaz, eu acho que tem o quê? 11, né? Então, eu acho que você não faz 11. 26 anos casada. 11 e 26. Então, é uma coisa... 11 de casada com mais 6 de namoro, enrolo, noivado, que esse menino me enrolou, mas valeu a pena. Sim. Então, tem um tempo junto aí, né? Uma coisa que eu acho importante a gente falar, enquanto psicopedagoga, quando a gente ajuda as pessoas e tal, até os próprios alunos, a gente sempre fala isso, que precisa de tempo para cada coisa. Então, por exemplo, se eu tenho 2 filhos, eu preciso de tempo com a minha filha, sozinha com ela, tempo com o meu filho, sozinho com ele, tempo com o meu marido. E tempo também com a minha mãe, com a minha irmã, né, com as meu amigas, pai, com outros, que tem gente que esquece. Com as amigas, exatamente. Então, a gente precisa dividir... É importante. Importante, exatamente. Então, a gente precisa dividir
o tempo para que a gente fique bem em todas as áreas, na área social, na área familiar e também no trabalho. Porque senão a gente só trabalha, ou só ganha dinheiro, ou só vive para a família. E aí isso, a longo prazo, podem trazer consequências que não são tão boas assim na sua vida. Principalmente quando a gente vê um filho saindo de casa, ou quando a gente, às vezes, por algum motivo, se separa do marido. E aí isso tudo vai fazendo com que a gente consiga se fortalecer e aí a gente vai compartilhar a nossa vida de forma mais saudável. Não quer dizer que não vai ter estresse, que não vai ter momento ruim, que não vai... mas a gente consegue passar por essas situações de uma forma mais saudável, né? Eu acho que isso é importante. Ó, acabou o delay, sua mãe está falando que está ótimo aqui, tá tudo aqui. Bom, obrigada. Aí, então, Cris, você estava falando do síndrome do ninho vazio e falando o quanto isso é importante, né? E o quanto você também precisou se reinventar aí. Você aprendendo inglês, você saiu do Brasil, você só falava português, aí você entrou agora, você foi para o México, começou a falar espanhol, aprendeu espanhol, começou a falar espanhol bem, aprendeu uma profissão, saiu da aula, da profissão de professora, abriu mão disso tudo, dos concursos e tal, foi para design de sobrancelhas, para costurar, depois foi para design de sobrancelhas e tal, criou uma clientela, amigos e tal, e aí agora tem uns 8 meses que você está aí, né, Cris, no Cazaquistão? Tem. E aí você mudou para o Cazaquistão, teve que ficar um mês morando no hotel, mudou tudo, só conseguiu levar 14 malas, e o quanto que isso também foi um processo de abrir mão de várias coisas, e o quanto foi difícil também, né? Porque a gente precisa, foi o que você falou, pegar, às vezes levar só aquilo que o dinheiro não pode comprar, porque tem coisas que o dinheiro não pode comprar, né? Então, aí... eu queria botar a senhora que me ajudava no México na mala e trazer ela, porque ela também eu não posso comprar, né? Gente, eu não podia nem falar nela quando eu cheguei aqui. A pessoa que te ajudava lá, né? Porque minha mãe, né, eu não dá para trazer também, né? Aí tem a dona Mari, que me ajudava, assim, que foi uma avó para os meus filhos lá no México. Então, muito pesado. E aí, o que aconteceu? Como que as crianças, assim, ficaram? Principalmente o Felipe, ele é pequenininho, ele absorve melhor, porque não compreende tudo à volta, né? Ele tem 1 ano e pouquinho. Mas a Gabi já tá com 7... Não, Gabi tá com quanto tempo? 8 anos? 9 anos. 9 agora na quarentena. Eu vi dentro da barriga. E aí, com 9 anos, ela foi alfabetizada em português e espanhol. E agora ela já tá aí, ela já fala inglês também. Consegue falar inglês? Então, ela já tá adaptada na escola? Como que foi isso? Então, a Gabi, ela estudou na escola lá do México, tinha espanhol e tinha inglês também, uma escola bilíngue. Então, ela não veio tão crua para cá. Mas é bem diferente, obviamente, quando você fala com nativos da língua, que no caso ela estuda numa escola internacional. E para ela foi um período dificílimo também. Por quê? Enquanto maior a criança, mais ela entende o que está acontecendo. Sim. Então, lá no México, a Gabriela chegou no México com 4 anos. Então, ela passou a metade da vida dela no Brasil, a outra metade no México. Então, quando ela teve que vir embora, ela sentiu absurdamente, porque a gente morava num condomínio lá no México e ela tinha a melhor amiguinha dela. A menina ia lá para casa, brincava, ela ia para casa da menina, ela já tinha construído essa rede, já tinha a escola dela. E aí, quando teve essa quebra, que ela chegou aqui na escola e era o tempo todo em inglês, e a gente esperava que a aceitação e o acolhimento fosse ser melhor do que foi. E não foi. Tem muito preconceito aí, Cris, no Cazaquistão com brasileiros, com pessoas que não são nativas aí, não? Não, mas assim, na escola teve casos de crianças virarem para ela aqui, que não aconteceu no México. No México não teve isso. De virar e falar assim, não quero brincar com você porque você é brasileira, não fala espanhol. Isso em nenhum momento aconteceu lá, quando ela estava aprendendo. Só que aqui teve. Teve amiguinha na escola que virou e falou assim, não quero que você brinque aqui porque você não sabe falar inglês. Isso porque ela tinha noção. Aí é muito perto da Rússia, né, Cris? Faz fronteira com a Rússia e com a Europa, de alguma forma, né? Eu sou bem ruim em geografia, sabe, amiga? Mas aqui, aqui. A gente e aí tá a numa língua cidade... nativa? É russo.
é russo e a língua que é E universal é o algumas inglês, né? pessoas falam inglês. Por exemplo, você vai numa loja, num salão de cabeleireiro, aqui no prédio, a portaria, Mas aí ela tem a aula em russo? escola. Não, a aula dela é em inglês. A aula dela é Ah, tudo tá. em inglês. E aí vem essa maravilhosa quarentena para a gente ter que fazer os exercícios com a criança o quê? Em inglês. E aí entra uma outra reconstrução. Porque o que que aconteceu? A mãe aqui tinha umas crenças limitadoras aqui por dentro que a gente foi descobrir depois. E o dia A que eu gente descobri sempre foi tem alguma muito crença engraçado. limitante que a gente pode trabalhar, né, Cris? Todo mundo tem trauma Muitas, na a gente está vida, sempre aprendendo. gente. Todo mundo tem crença limitante. Vamos estudar sobre isso, porque é libertador demais. Eu estou num processo É. agora, eu quero compartilhar com vocês, que eu estou fazendo um processo de coaching para mim, tá? Eu comprei um curso online de uma pessoa que eu conheci pelo YouTube. Eu achei ela muito boa. E ela trabalha com toda a questão da programação neurolinguística, ela é coach, ela é psicóloga, um catatal de coisa. É a Marinalva Calegaro. E assim, eu deixo de comprar uma roupa para comprar um curso. Aí eu tava meio assim, eu compro ou Eu não compro, é também. caro, que não sei o quê, é caro, né? Não sei o quê. Mas, gente, eu vou falar para vocês, cara, você tem R$ 10, investe no seu emocional, porque o resto vai vir. Isso aí vai vir de É, algum jeito, isso vai voltar. Se você estiver bem, o troço vai explodir de algum jeito em você. Eu acredito nisso. Então, tipo assim, também hoje em acredito. dia, eu não penso muito em roupa, mas fiquei assim com meu marido, eu compro ou não compro? Eu compro, o curso é caro, né? Eu compro ou não compro? Gente, mas eu tava com aquilo na cabeça. Aí o dia que eu comprei, no dia seguinte, eu já emendei em outro curso, que aí é para eu aprender para fazer com as pessoas. E aí ele virou e falou assim: que é isso, gente? Já comprou 2 cursos em um dia? Porque assim, aí eu decidi mesmo, né? E aí ela E o vem. bom do curso é que você está aprendendo a você se conectar com você mesma, descobrir suas emoções, né? Eu acho que Não, isso é importante também. isso é surreal na vida de uma pessoa. Isso quem convive comigo sabe que transborda, assim. Eu não dou conta de ficar para mim, sabe? Eu conto para as pessoas. E E aí a uma gente vai crença, compartilhando e vai ajudando sim. o maior número possível de pessoas. É porque às vezes assim, a pessoa quer também, mas por exemplo, um curso desse custa um dinheiro grande. E eu prefiro investir nisso. Se eu tiver um dinheirinho, eu acabo fazendo mesmo. Quero nem saber. Eu me deparei o seguinte: a Gabriela estava fazendo as atividades de casa, eu estava perguntando para ela. E aí, filha, fez atividade de casa? Fiz, mamãe, tá tudo certo. Trancada no quarto. E eu fui deixando. Até que um belo dia, o que que aconteceu? Por eu não saber inglês, gente, o meu marido, ele ficou a cargo de tudo da escola. Todos os e-mails da escola, toda a comunicação da escola ficava com ele, porque a pobre coitada aqui, que não assumiu a autorresponsabilidade, não se inteirava de nada. Por quê? Porque colocou o inglês como uma barreira, né? E aí a gente vestiu a capa do vitimismo, esqueceu que é professora, que é pedagoga, que tem pós-graduação na área de educação e os caramba quatro, e a gente fez o quê? Eu não sei inglês, tá tudo bem, ó. Cruzei meu braço, fiquei lá na cozinha, fazendo e o pau quebrando. E aí a escola manda, olha, a Gabriela não tá entregando as atividades, gente. Quando eu fui olhar, tinha um mês de atividade atrasada. Aí eu falei assim, cara, eu vou ter. Aí nesse meio tempo eu comecei a estudar a questão da autorresponsabilidade. Porque aí eu falei assim, cara, eu sou responsável, ela é minha filha, eu sou responsável pela vida escolar dela. Eu posso não saber inglês, mas eu sei ensinar. E eu vou ter que assumir meu compromisso em relação a isso. E, gente, a autorresponsabilidade é para tudo na nossa vida. Tudo. Meu casamento não tá bom. Qual a minha dose de responsabilidade nisso? A minha relação com a minha mãe não tá boa. Qual a minha dose de responsabilidade nisso? A minha vida financeira não tá boa. O que eu posso fazer? Então, assumir a responsabilidade é algo poderoso. E aí, o que eu me dei conta? Eu falei assim, aí eu sentei do lado dela e aí eu comecei, assim, gente, eu não queria, eu tava com uma resistência, porque no fundo eu me sentia incapaz de poder ajudar minha filha. Porque como eu não sabia inglês, eu não me sentia Essa capaz era de a sua ajudá-la. crença Era a limitante. minha crença limitante, a crença da incapacidade, né? De você não acreditar que você pode. E aí um dia eu conversando com a minha sogra, eu soltei isso. Eu falei assim, não, tava muito difícil, a gente passou um período muito difícil. Minha filha tava super, ela tava super irritada porque ela tava desesperada, na verdade,
né? Ela estava grosseira, irritada, Se rebelde. sentindo sozinha também, Ela estava se sentindo sozinha, desamparada, a gente cobrando dela, você tem que fazer, mas estava difícil pra caramba o conteúdo. Então ela não ia conseguir sozinha, né? E aí a Cris, isso partir é do uma coisa que você está falando, que pode ajudar muitas mães, muitos pais, porque a gente está vivendo essa situação, a gente pensa que é só no Brasil, mas não é, a nível mundial. Você está aí no Cazaquistão e a mesma dificuldade que você está passando aí, às vezes até você está com um problema da língua, você não tem um problema do ensinado pedagógico, porque você tem essa formação também. Sim. Mas você imagina também, para quem às vezes não tem o problema da língua, como é o caso aqui do Brasil, mas que não entende nada da parte pedagógica, de didática, de como ensinar, daqueles conceitos que são ensinados na escola, que estão Então, sendo agora cobrados com as aulas ao vivo pelas diferentes plataformas, né, Google Meet, Zoom, etc. E o quanto que isso às vezes é desafiante também para a mãe, que não sabe aquele muito, conteúdo e muito não sabe desafiante. explicar para o filho, e eles estão ensinando, a minha filha está ensinando de provas, né? Então, assim, o quanto que isso é desafiante também para a gente. Por exemplo, eu tenho uma limitação com física, matemática eu ainda sei um pouco, mas a física para o 9º ano é muito, né? Ela já está dando, porque aqui, como a lei está em processo de mudança, o ensino médio, o novo ensino médio a partir do ano que vem, tem escolas que já estão dando, antecipando o conteúdo do 1º ano do ensino médio, porque os alunos vão poder escolher a área de conhecimento que eles querem, e ela vai para humanas. Então, muito provavelmente, ela não vai ver física no 1º ano, no 2º e no 3º. Então, eles estão dando agora. Então, assim, o quanto também, isso é um fator limitante. Por exemplo, para mim então a gente está buscando ali, por exemplo, professor particular online, vídeo aula online, né? Vídeo que a gente pode estar assistindo, filmes que tratam desses conceitos. Então, é um limitante também, um fator desafiador, mas que a gente também não pode ficar parado nele. Que a gente precisa criar estratégias, ser criativo, se reinventar, dentro das nossas possibilidades de talento, para que a gente possa tá ajudando também as crianças de alguma forma, né? E aí você Sim. imagina uma pessoa que é um engenheiro, o que é um arquiteto, ou até que é do lar mesmo, e que não tem esse conhecimento e nem tem essa visão, né? O quanto que também é difícil nesse momento enquanto mãe, enquanto pai, e também nessa visão de que muitos estão quem está em escola particular, estão com aula ao vivo, né, pelas plataformas virtuais. Agora, Uhum. tem uma grande parte de alunos que são da rede pública que não estão estudando nada. Então, você imagina também essa criança em casa sem estudar nada, né? E pintando sete, porque criança tem energia, né? A Miriam está falando que passou por um período difícil no início com a filha dela, e que realmente bem complexo Então, mesmo. eu quero compartilhar com vocês o que deu certo para mim. E aí cada um vai testar na sua casa e com a própria sensibilidade desenvolver. Número 1, eu acho que é você entender a limitação, né? Por que eu não estou ajudando meu filho? Por que eu não estou assumindo a minha responsabilidade? Se esse for o caso. Número 2, eu tenho capacidade de ajudar sim, de uma forma ou de outra. Às vezes, a criança precisa não é exatamente do conteúdo em si somente. Ela precisa de alguém para sentar com ela e ajudá-la a focar naquilo que ela está fazendo. Porque criança se dispersa com muita facilidade. E em casa, ela tem um ambiente que tem mais estímulos. Eu aqui, no caso, eu tenho que ter a televisão ligada para Felipe, nos negócios lá que ele vê, e aí a Gabriela tem que estudar. E se ela ficar fechada no quarto, eu não tenho acesso a ela porque eu tenho que cozinhar. Então, assim, eu acho que a gente tem que, o tempo todo, se fazer perguntas inteligentes. Como eu posso ajudar e trabalhar nas soluções o tempo inteiro? Não deu certo de um jeito, vamos buscar de outro. Hoje, nós temos uma gama de acesso a conteúdos do YouTube que eu acho que facilita muito a vida da gente, né? Então, se você tem um conteúdo de física que você não está dominando, vá para o YouTube, porque geralmente tem alguma videoaula lá. Sim, Então, vamos socorrer no é isso YouTube. que a gente está fazendo. Liga para alguém que você sabe que é bom em física. Então, Sim. trabalhar nas soluções, mas sempre assumindo a nossa responsabilidade. Saber que o nosso filho,
no meu caso, eu me acomodei completamente na minha limitação e eu estava deixando o pau quebrar, porque eu falei, eu vou deixar para Gustavo ver isso porque ele sabe inglês. E assim, gente, imagina o que não foi para mim, né? Porque é uma desconstrução que você faz, é vergonhoso eu não ir, por exemplo, nas questões dos pais, eu não estar no grupo de pais, tudo isso, porque eu não sabia como lidar com o inglês. Isso me limitou e me travou. Então, às vezes, o problema nem está com a criança. Eu tenho passado por um momento assim, de mudança interna muito grande agora, nesse processo de coach que eu estou fazendo e estudando o tempo todo programação neurolinguística e outros temas, que me fazem o tempo todo pensar. Não é o que me acontece, é o que eu faço com aquilo que aconteceu, com aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, eu não vou treinar na quarentena porque eu não posso ir na academia do prédio. Tá bom, eu não posso ir na academia do prédio, mas eu tô tendo aula online com a menina, com a personal que vinha aqui. Eu não podia, eu levei um mês sem treinar com ela, porque a gente ficou esperando, mas eu colocava vídeo na internet e eu fazia o que eu tinha que fazer. Tudo isso é você parar com a vitimização. É você assumir a sua responsabilidade. Não venha botar a culpa na quarentena das coisas, né? Porque tem muito fácil mentalmente você se agarrar na sua limitação, ficar abraçadinha com ela, né? E eu não emagreço por quê? E se vitimizando também, né, Cris? Não, é porque, olha, eu tenho doença tal, eu tenho aquela doença outra lá, e abraça na doença e fica ali, né? E não se move para mudar nada. Então, assim, eu acho que é muito libertador quando você passa a usar essa autorresponsabilidade. Tem vídeos do livro do Paulo Vieira resumindo esse conceito no YouTube. Eu recomendo para quem não conhece ainda, porque eu acho que ele pode ser aplicado em todas as situações, de você querer se reinventar em todas as áreas da sua vida, né? Agora você tem que saber. Número 1 é você saber para onde você quer. Então, eu quero compartilhar com vocês que eu estou com o meu projeto, que eu lancei esse ano. 38, melhor que nunca, gente. Entendeu? Então, qual a sua idade? Pensa aí. Se você tem 32, 33, melhor que nunca. E aí, você vai se amar melhor que nunca. Você vai cuidar do seu corpo melhor que nunca. Você vai se desenvolver profissionalmente melhor do que nunca. Você vai ser uma esposa melhor do que nunca, uma mãe melhor do que nunca. Então, gente, nós merecemos, e a gente entra no conceito de merecimento, ser felizes em todas as áreas da nossa vida. E nós não podemos colocar essa responsabilidade nas pessoas, né? A minha Cris, filha... Você falou uma palavra muito importante, merecimento, que é uma coisa... Oi, Rafa, boa tarde. Boa tarde a todos aí. Uma coisa que a gente vem falando muito, que eu observo nas pessoas, né, que a gente eu lido com várias pessoas diariamente, seja através da plataforma Moodle, seja através de cursos, de lives e tal, nesse momento de quarentena, e também no presencial com os meus alunos, e o que eu observo é o seguinte, que a gente... algumas pessoas têm uma tendência a achar que elas não merecem determinada coisa, né? Não merece carinho, não merece dinheiro, não merece trabalho, não merece amor, não merece. Então, assim, quando a gente fica nessa questão do não merecimento também, a gente não se permite deixar as coisas fluírem na nossa vida. Então, assim, é importante que a gente deixa oportunidades passarem, porque, tipo assim, a gente se boicota e a gente não entende que é por causa disso, né? Aí entra... Eu aconselho vocês assim, a gente está tocando nesse tema. Já tocamos em merecimento, já falamos de quadro de visualização, já falamos de se reinventar, de fazer perguntas inteligentes. Se o assunto toca em você, vai no YouTube, assiste vídeos sobre isso, não se limite. Se você não pode ler um livro, bota audiolivro, bota um fone no ouvido. Gente, muito engraçado hoje. Meu marido resolveu lavar a louça, né, pra mim, botar a lava-louça. E aí eu chego na cozinha, ele tá com um fone dele de ouvido. E aí eu me vi, porque o que eu faço? Eu taco o fone no ouvido, tô fazendo curso online, me melhorando para dar o melhor para todo mundo, né?
E aí Eu também tô faço lavando isso, amiga. louça, eu tô cuidando do fio, trocando fralda, e eu tô aqui com o meu fone, eu tenho um fone que é sem fio, né? E aí fica lá na cozinha o telefone e eu ando a casa inteira ouvindo, aprendendo. Então, quando você pensa em soluções, dá tudo certo, gente. Quando você Sim. assume a sua responsabilidade, dá tudo certo, né? Mas eu não posso cair nessa besteira de investir em uma área só da vida, né? Ou deixar de me desenvolver enquanto pessoa, e esquecer dos meus sonhos por causa dos meus filhos, porque eu vou cobrar desses filhos, gente. Eu não posso deixar os meus sonhos por causa do meu marido, porque eu vou cobrar, eu vou botar na conta dele essa frustração, sabe? Então, eu Uma acho coisa assim, que é importante, que você falou aí também em algum momento, é que a gente precisa estar se reinventando, e você falou da idade, né? Botar um ano a mais, e hoje melhor do que o nunca. próximo E isso é ano, e trabalha verdade. nisso. Agora E tem gente que tem fala uma assim, eu frase. tenho 60, por que eu vou fazer isso? Gente, eu ouvi de uma mulher, eu entrei num grupo aí para trabalhar a mente para emagrecimento, porque eu acho que tudo começa na cabeça. Quer emagrecer? Trabalha a sua cabeça. Quer mudar de emprego? Isso. Trabalha a cabeça. Quer o casamento? Trabalha a cabeça. Dá tudo certo. E aí, a senhora tem 64 anos, gente. A mulher tem uma disposição incrível. E ela falou uma frase que eu levei para minha vida. Eu falei, caraca, faz muito sentido isso. Que ela falou assim, gente, eu tenho 64, não interessa, a vida acaba no último suspiro. Então, não interessa. A minha sogra, por exemplo, não sei se ela tá aí, é, ela tá com 60 e alguma coisinha, e ela deu um boom na vida dela de saúde agora, que eu tô encantada. Ela perdeu peso, ela tá fazendo os exames, ela tá cuidando dela. Ela assumiu a autorresponsabilidade. Ela não tá botando culpa na idade, porque tem muita gente que faz isso. Ah, não, mas agora eu vou mudar de profissão com 50 anos. Gente, se essa mudança vai te trazer realização e vai fazer feliz, vai, muda, né? Testa, se arria. Eu tô testando agora, tô nesse processo de teste agora. Então, vocês vão ver no meu Instagram comigo, vocês vão ver motivação, vocês vão ver sempre, porque eu amo. E eu tenho Então, isso, eu tenho Cris, certeza. uma coisa que é importante é que, por exemplo, a gente primeiro se autorresponsabilizar, se cuidar, isso é uma coisa que a gente já vem falando há algum tempo. E principalmente, a Raquel está falando aqui, quando a gente quer de verdade, as coisas fluem. A Miriam falou, ela é psicóloga, né, que ela trabalha no programa de IST 3 vezes por semana, então nesses dias ela estuda à noite com a filha dela, e que ela precisou mudar a rotina toda para dialogar mais com a escola. Então é isso mesmo, é estar criando as oportunidades. Agora, uma coisa que a gente vem falando muito é que realmente isso não tem idade, é para qualquer idade. E tem uma frase que a gente usa muito nas meditações, né, eu e minha irmã, que é: a cada dia da minha vida eu estou melhor e melhor. Então hoje eu estou melhor do que ontem. Sabe? Então, quando a gente fala cada dia da minha vida eu estou melhor e melhor, significa que eu também deixo o ontem, né, para poder hoje construir algo novo. E preciso me permitir estar aberto para isso. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? E Não, aí, com nos seus certeza. talentos, o que você descobriu no México e no Cazaquistão em relação aos seus talentos? Porque até então você era professora, depois você descobriu que podia costurar, depois você descobriu aí a maquiagem, o design de sobrancelhas. De lá para cá, o que você descobriu de talento? Então, gente, eu comecei a perceber que existe um fio condutor nisso tudo, que se chama a motivação, né? Eu acho que Sim, eu deixo esse comentário na frente do meu rosto, mas é isso mesmo, não tem problema não. O que é que acontece? Eu sou uma pessoa que eu tenho mania de querer botar, por exemplo, a Raquel tá aí, a gente tem um grupo em comum, a minha mãe também. E eu tenho mania, eu tenho prazer gigantesco em incendiar a vida das pessoas. E motivar as pessoas. Você sabe disso, né, amiga? sim, sim. A água está na mesma Isso me vibe, gente. Os dá. iguais se atraem, tá? Não são Exato. os opostos que se atraem, são os É, iguais. não, e Por isso que a gente está aqui. foi muito engraçado, porque eu, num dia, pensei em convidar a Bi para fazer a live comigo. Chegou no dia seguinte de manhã, eu acordo, olho para o celular e tá a mensagem dela me convidando. Eu falei, caraca, que é isso? A gente está a léguas de distância. E a comunicação é incrível, né? Então, eu acho que o que eu tô descobrindo agora eu acho que a vida ela foi caminhando, mesmo eu fazendo coisas diferentes,
eu sempre tive mexendo com o emocional das pessoas e levando dignidade, vamos dizer assim. Por quê? Fazendo elas se sentirem melhor, né? De alguma forma. Porque, por exemplo, se você for pensar na educação, eu usava, por exemplo, relaxamento com os meus alunos desde sempre. Eu sempre busquei encorajar os meus alunos para eles avançarem. Na época da faculdade e da pós em psicopedagogia com ênfase em artes, eu tinha que ir para Farol, para a colônia da terceira idade, dar motivação, ou na parte do estágio, tinha que fazer dinâmicas de motivação. E aí trabalhava toda essa questão dos sonhos na terceira idade, que às vezes tem idoso que esquece de sonhar, esquece de pensar em coisas para realizar, né? E aí pode até entrar numa depressão, é um caso grave. E aí eu ia para dentro do Cefet da estágio também, tinha também que trabalhar como motivação. E as pessoas sempre, eu sempre tive um retorno muito positivo. E eu amava fazer isso, eu me sentia super bem. E aí eu vim para, concomitante, eu comecei a costurar, porque eu sentia vontade, uma coisa inquieta dentro de mim. Eu estava buscando algo ainda. Parecia que eu não cabia na sala de aula, eu não cabia na educação. Eu ia trabalhar, agora eu confesso, você não é mais minha patroa, né, amiga? Bianca foi minha primeira patroa, gente. Agora eu posso falar. Tipo assim, gente, sala de aula tem que ter muito dom, porque é difícil pra caramba trabalhar com criança. Eu tenho total admiração pelos grandes professores, porque Também. é punk trabalhar com criança. Punk. Sim. Então, assim, eu fazia bem feito o meu E nós trabalho. trabalhamos muitos anos com criança, né, amiga? Muitos e Muito. muitos anos com criança. Na Hoje eu trabalho prefeitura mais com foi uns adolescente 10 com anos, eu adulto. acho. Então, Hoje eu trabalho o que mais que com adolescente com acontece? adulto, mas muitos anos com criança. Então, eu sentia falta de alguma coisa dentro da educação. Eu não sei, me inquietava. Então, por exemplo, se eu estivesse costurando, porque quando eu tirei licença sem vencimento depois que a Gabriela nasceu, tirei de uma matrícula, continuei endonando com a Cláudia, que está aí, né? E aí, o que eu fazia? Eu costurava e ficava com a Gabriela uma parte do dia, aí eu tinha que parar de costurar para ir para a escola. Gente, vivia chegando atrasada. Porque eu não queria parar de costurar para poder ir dar aula, porque eu achava chato. Entendeu? E aí Eu depois queria costurar. você E aí, descobriu o olha só, design de aí você vê sobrancelha que. como? E aí você vê que quando eu estava fazendo os vestidos, eu estava trabalhando também. Ó, como professora, eu trabalhava com motivação e criatividade. Na costura eu tinha motivação e criatividade, porque quando eu vi a realização daquelas mães e daquelas meninas com um produto completamente diferente, inusitado, cheio de detalhes, eu era muito minuciosa, assim, só não ganhava dinheiro, gente, porque eu gastava, eu fazia os vestidos, eu queria usar tecido de vestido de noiva para fazer os vestidos das meninas, das crianças. Aí eu ganhava dinheiro, né? Fazer o quê? Não botava preço. Mas, assim, tudo sempre buscando fazer tudo com muito carinho, muito bem feito. E aí, eu comecei a trabalhar aprender maquiagem, gostar de maquiagem, com vídeos, tutoriais no YouTube. E aí, quando eu vi que eu achava que não ia dar certo costurar lá no México, porque eu descobri no Rio que eu precisava trabalhar com gente. Porque enquanto eu estava na prefeitura tendo contato com pessoas numa parte do dia e ficando sozinha na outra parte quieta, costurando, Você estava dava tudo uma certo. equilibrada, né? Dava uma equilibrada. Quando eu tirei a parte de tete a tete, Interação. que eu fiquei só com costura no Rio, eu quase que entro na depressão. Foi quando eu tive a crise de ansiedade e tudo, que eu precisava desse contato com as pessoas. E aí, eu queria fazer maquiagem, não deu para fazer maquiagem, eu fui fazer sobrancelha. E foi assim incrível, porque parecia que eu tinha feito aquilo a vida inteira. E aí eu tinha muita criatividade, porque eu fazia cada sobrancelha de acordo com a pessoa. Eu não pegava um molde e colava na testa da pessoa, sabe? Eu media a sobrancelha da pessoa e eu melhorava dentro da característica pessoal de cada um. Então, os meus trabalhos com microblend não eram artificiais. Você olhava uma sobrancelha, ai, que saudade. Adorava. Você olhava, inclusive entrou agora há pouco na live a Mariela, que era minha cliente de sobrancelha lá no México. Por muito tempo foi minha cliente lá e ela continuou me seguindo nas redes sociais. E agora há pouco ela entrou na live.
E aí você vê que eu trabalhava também com criatividade, com pessoa e com motivação. Porque as mulheres chegavam lá em casa, quando eu terminava de fazer a sobrancelha, que elas se olhavam no espelho, elas elogiavam tanto o meu trabalho e elas se sentiam tão bem. Tinha mulher que saía 8 horas da noite do trabalho e eu tinha que atender, 8h30 da noite eu tinha que atender. Tinha mulher que trabalhava e queria que eu atendesse no domingo, porque gostava do meu trabalho. E aí, quando eu estava indo embora, que eu comecei a falar assim, olha, eu vou indicar fulaninha de tal. Eu não conheço ela, mas ela fez mais ou menos os mesmos cursos que eu e ela tem um bom trabalho. E aí, depois eu fui ter o feedback. Cris, ela atende muito bem, o profissional dela é muito bom, mas você tem um diferencial. E qual era o meu diferencial? A motivação. Porque elas chegavam lá em casa, eu tinha um chocolate, eu tinha uma água, eu tinha um cheirinho no ambiente, eu tinha, se fosse fazer um microblend, eu tinha cobertinha para cobrir, eu botava uma musiquinha de fundo. Então, eu vendi uma experiência. A Dadá tá falando que você era famosa em Carmen, que todo mundo conhecia brasileiro que fazia sobrancelha. A menina foi. E chegou um ponto de eu ser reconhecida nos restaurantes. Eu estava no restaurante de domingo. Peraí, você não é a Cris da sobrancelha? A brasileira que faz sobrancelha? E aí teve um dia, gente, que eu chamei atenção dentro de uma churrascaria. Porque uma levantou para falar comigo, e aí a outra, eu tinha acabado de ter o Felipe. E aí, quando você vai voltar? Não, porque eu falei do seu trabalho. Não, olha que minha sobrancelha tá linda ainda, que você fez. Ninguém mais tocou, eu quero que você faça. Então, gente, para eu largar tudo isso, olha... E aí, Cris, você pensa em voltar com sobrancelha hoje aí no Cazaquistão, já que o México ficou para trás, agora você está em outro país, né, que é totalmente oposto, outro continente, ou você quer outras coisas para você? A gente já falou de não colocar os ovos na mesma cesta, né? Mas a gente pode, você pensa em fazer várias coisas assim, ou você quer focar numa outra carreira? Então, o que que acontece agora? Agora eu tô me redescobrindo de novo, né? Porque todo dia a gente pode se redescobrir e a gente não tem obrigação nenhuma de ser igual a ontem. Se a gente descobrir que outra opção é melhor. Eu levo a minha vida assim. Eu investi muito dinheiro em sobrancelha. Muito. Porque eu queria ser muito boa naquilo e eu não me satisfiz enquanto eu não peguei o melhor curso nível mundial e dei uma boa grana e fiz aquele curso. E no final eu me senti muito satisfeita porque eu cheguei onde eu queria. Nesse momento, o que que acontece comigo? É um pouquinho frustrante você lidar com situações que você tem que comprar as coisas. Por exemplo, se eu tenho um escritório aqui. Se eu for fazer sobrancelha, eu preciso ter uma cama especial, eu preciso preparar esse ambiente. E daqui a pouco, daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo isso vai ser, pode ser que eu mude de novo. E aí eu vou ter que me desfazer de tudo de novo. Então, assim, eu amo fazer sobrancelha porque trabalha absurdamente com a sensibilidade da pessoa, com a autoimagem, a autoestima. Também, né? E isso eu acho divino, maravilhoso. Mas eu também posso continuar trabalhando com isso de uma maneira que seja mais leve. Que eu não preciso levar nada material comigo. Que com um celular eu consiga chegar a muitas casas e fazer bem a muita gente. Né? Hoje os meus vídeos, hoje o meu vídeo, por exemplo, de relaxamento, que eu fiz para criança e é um projeto novo. Eu adorei, tá lindo, gente. Casas. Vai lá assistir, que é maravilhoso. Gente, sabem como que eu fiz aquele vídeo? Eu não escrevi nada. Eu fui totalmente coração naquilo ali. E eu acho que a minha criatividade, a minha forma de falar das coisas, quando eu estou muito apaixonada por fazer aquilo, tá saindo tão naturalmente que eu acho que é para isso acontecer de alguma maneira, entendeu? Por muito tempo eu não quis expor a minha vida, eu não queria que opinião, assim, porque às vezes as pessoas entram para falar muito assim de uma maneira pejorativa, então eu não queria ninguém se metendo na minha vida, vamos dizer assim, né? Só que também é muito injusto eu me fechar como uma ostra e não permitir que outras pessoas aprendam com o que eu vivi. Né? Todo esse processo de ruptura de crenças limitantes, que eu acho que é tão importante. O dia que eu me dei conta de que eu não acreditei que eu era capaz de ajudar minha filha, eu entrei no YouTube e eu falei, gente, aconteceu assim. E eu percebi, quantas pessoas será que não pararam para pensar?
né? Que elas estavam Sim. parando a vida delas em crenças que não tem mais sentido, porque se elas conseguem fazer outras coisas bem, pode ser que elas testando façam outras também, realizem os sonhos delas. Então, eu tô nesse momento assim, eu comecei a investir nisso, E você pode né? também gravar vídeos e montar cursos de design de sobrancelha, de desenvolvimento pessoal, do que você Então, a gosta de questão da fazer, né, Cris? sobrancelha é algo que, assim, eu não cheguei a dar curso, eu dei um curso técnico lá, eu dei um workshop lá no México, explicando a medição e tudo, mas eu acho muita responsabilidade, por exemplo, colocar um microblending, ensinar um microblending, porque é uma coisa de peso de mão e você está com uma faquinha na mão. Você faz microaberturas na pele da pessoa, né? E aí eu tive pessoas que imploraram para mim, para eu dar curso lá na cidade. E eu falei, não, eu não vou dar. Porque, gente, é muito complicado, é muita responsabilidade, Tudo tem seu entendeu? momento também, né? Eu E acho que é eu uma acho que questão tudo do, tem seu do momento, momento. do amadurecimento, de você estar buscando outras coisas, né? Porque o É, processo de mudança é isso, de você estar se descobrindo é. e E aí pensando em agora, outras coisas, abrir eu mão. não, eu assim, eu não sei, eu não tenho certeza se eu vou voltar exatamente a trabalhar com a sobrancelha. Eu não tenho certeza nesse momento. Por quê? Eu tenho esse quadro de visualização aqui e tenho um que é só da área profissional, que geralmente eu faço. E às vezes eu passo por uns períodos que eu não consigo ver exatamente o que eu vou fazer. Por que que isso acontece? Porque eu estou num processo de borboleta no casulo. Sabe como? Aham. Que a borboleta precisa daquele tempo para amadurecer as coisas, para ir se descobrindo. Eu entrei num curso agora de um estilo de terapia diferenciado para trabalhar com traumas, para trabalhar com a questão de ruptura de crenças. Esse curso, eu acho que ele vai sistematizar todo esse processo dos 4 anos que eu vivi e eu vou poder entregar isso de uma maneira mais sistemática para as pessoas. E eu acho que é isso que está nascendo agora, sabe? Não quero me aprofundar muito, mas eu já comecei a Sim. usar nos relaxamentos alguns detalhes dessa técnica que eu estou aprofundando agora. Mas quando eu fecho os meus olhos, eu volto no tempo, eu vejo claramente que isso já esteve presente na minha vida inteira. Em toda a minha vida de educadora, na minha vida de mãe, quando eu parava com a minha filha todo dia à noite para botar para dormir, eu já usava toda essa questão da linguagem, da criatividade, do relaxamento. Então, para mim, por mais que eu tenha feito coisas diferentes, eu enxergo uma sintonia em tudo isso, que é a Uhum. questão da motivação e de colaborar para que as pessoas se sintam melhores. Para mim, isso é uma festa, né? A maneira como porque, por exemplo, quando eu hoje à tarde eu fiquei, gente, há pouco tempo atrás eu ficava rezando, cantando uma música falando que pede para que Deus te use, né? Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite. Chega a me emocionar. Que é uma música que explode dentro de mim. E eu sei que Deus pode me usar dessa maneira. Porque eu tenho certeza que algumas pessoas, por exemplo, nessa live, tem algum detalhe que eu vou ficar sabendo depois que falou assim: Poxa, Cris, isso que você falou fez sentido para mim. E isso para Sim. mim explode, porque a felicidade do outro me faz muito feliz, me dá um combustível muito grande, sabe? E eu acho que a questão do dinheiro, ele vai vir, porque ele é Sim, é consequência de tudo consequência. isso, né? E a gente vai Consequência. quebrando muitas crenças em relação a tudo, gente. Coloca lá, tem um pensamento limitante em relação a... Coloca no YouTube, crenças limitantes. Estuda nisso, vai nisso. Vocês vão descobrir tanta coisa, sabe, de vocês. E a questão da ressignificação. Gente, Sim. um rebuliço dentro de mim que está acontecendo. Hoje mesmo, eu estava fazendo a dinâmica do curso de coach, né? Que eu me inscrevi, que eu comprei. E eu cheguei a conclusões formidáveis, assim. Por exemplo,
Uma coisa boba, né? Quando eu era adolescente, meu primeiro namoradinho, ele me traiu. E durante a dinâmica, eu lembrei disso. São coisas que às vezes ficam no nosso inconsciente. Por exemplo, de repente você tem medo não é o meu caso, graças a Deus, mas de repente você tem medo que o marido te traia, porque lá na sua infância, na sua Você adolescência, passou por alguma o coisa. namoradinho te traiu e aquilo ficou guardado lá dentro de você. Aí mandava escrever, né? Eu falei, menino, muito obrigado que você me traiu. Obrigado. Porque você Porque aprende, né? hoje, olha só onde que eu tô, olha onde que eu cheguei. Graças a Deus, meu filho. Que você me Isso. traiu. Foi um livramento. Que eu ia continuar com aquela vida lá, né? Quem sabe Deus que teria sido de mim. Então, eu acho que tem um propósito de Deus aí para essa nova fase da minha vida. Eu vejo muito sentido. O dia eu fiz sobrancelha de uma pessoa aqui, uma amiga, que insistiu muito e eu não podia negar. Porque ela me ajuda demais com a Gabriela. Ela levava a Gabriela todo dia para a escola e ela me apoia absurdamente. É muito amiga, eu não podia negar. Gente, quando eu terminei de fazer aquela sobrancelha, eu juro para vocês que meu olho encheu d'água. Porque eu amo fazer aquilo. E eu vi o quanto fazia falta para mim eu trabalhar. O servir ao outro, ver o que você pode fazer na vida do outro. E aí eu comecei a me questionar o que eu posso fazer dentro dessas quatro paredes para chegar até as pessoas, para contribuir, porque a gente tem que ter objetivos de contribuição, de doação. Sim. Tudo isso completa a gente por dentro. Para que você não seja uma mãe ranzinza, chata, uma esposa emburrada, né? Para que você tenha o melhor para dar para o outro. Então, eu acho que, eu não Sim. sei, amiga, agora, o que vai ser. Eu não sei, eu tô com... Estamos em aberto. Várias Eu tô, possibilidades. eu tô Cris, eu queria aberta. então, para a gente encerrar, porque já estamos aí quase 50 e poucos minutos. Meia-noite aqui, né? Aqui Eu fiquei tão empolgada, gente, que eu não consegui nem jantar. são 15, aqui são 15h55. No Cazaquistão, onde Duas a Cris horas. está, meia-noite. Então, Meia-noite. só para a gente deixar as palavras finais, então, eu quero agradecer profundamente, Ah, eu que solicitar vocês agradeço. aí, convidar vocês a se inscrever no meu canal do YouTube, Bianca Campos, se inscrever no canal da Cris Prata também no YouTube, porque ela está com várias dicas, vários projetos novos, e esses áudios, né, de relaxamento para criança está sendo muito legal, porque O é um próximo vai novo ser sobre nicho aí. a síndrome do ninho vazio também, porque eu acho assim, tudo que eu tiver em mim, que eu achar que eu possa colaborar, eu não quero me fechar só para criança, só para adulto, entendeu? Porque eu Sim, acho que dentro da sua casa, por exemplo, você tem sua mãe que está passando por isso, você também tem a sua filha que quer ter uma coisa legal, de repente o marido está precisando ressignificar alguma coisa. E as ideias estão brotando dentro de mim com muita naturalidade. E eu acho que eu preciso aproveitar isso e não me restringir. Né? O que eu claro. quero, o meu fundo é motivar as pessoas a serem melhores, a serem mais felizes e mais realizadas. Eu acho que é isso que importa, né? Então, Cris, muito obrigada. Eu acho que a grande Obrigada a você, mensagem de amiga. hoje é que a gente possa passar pelos processos de mudança com meta, com foco e se fortalecendo, não se abandonando e, pelo contrário, né, investindo em você mesmo, no que você gosta, procurando a sua essência, seus talentos, porque vão ter momentos mais fáceis, outros mais difíceis, mas quando você consegue saber onde você quer chegar e mesmo que você não sabe o que você quer fazer nesse momento, se você se abre para as possibilidades, várias coisas boas podem acontecer. Então, Sabe o que eu tô gratidão por lembrando? hoje. Obrigada, amiga. Só para fechar, porque eu sei que eu falo demais. A segunda live minha, gente, é a segunda vez que leva 2 horas. Quando eu estava aqui, eu estava muito frio, eu não tinha vontade de sair para lugar nenhum. Foi um frio assim absurdo quando eu cheguei aqui. E eu me fechei como uma ostra, sabe? De repente eu me percebi, as meninas brasileiras saíam, iam para café e eu não fazia questão de ir, não queria ir. Tava bom aqui mesmo, em casa. E aí, de repente, eu já comecei num processo meio tristonha. E aí, eu tenho muita questão, eu gosto muito de estar em oração e tudo. E eu perguntei para Deus, e de repente veio aquele insight na minha cabeça. Por que que você fala
sim para todo mundo e você não fala para você. Então, para fechar, eu deixo essa pergunta. Porque muitas vezes os filhos falam assim, mãe, posso ir ali na esquina tomar um sorvete com meu amigo? Pode. Aí o marido fala assim, ó, vou ali jogar um futebol com os meus amigos. Tá bom, pode. Ah, vou... Bem, um monte de situação. E aí, de repente, a amiga fala assim, vamos ali tomar um café? Ah, não posso não. Aí, vou no cabelo? Ah, não posso não, porque eu tenho que levar meu filho não sei aonde, eu tenho que fazer não sei o quê. E aí é não para você de novo. Ah, eu queria tanto fazer um curso de costura. Lembrei agora de uma pessoa que falou isso para mim outro dia. Ah, não, né? Já tô idosa. Não, para você de novo. Por que tanto não pra gente? Então vamos fazer esse Que a exercício de gente possa dizer mais mais sim. sim para nós. Para a gente poder dar sim para o outro feliz também, e não um sim frustrado, um sim triste, né? Então vamos botar um Aí. monte de sim para nós Gente, agora. com Obrigada pelo muitos sims, convite, muitas obrigada pela participação de todo possibilidades. mundo. Gratidão, obrigada a todos aí da live, todos que compareceram e todos que vão assistir esse vídeo depois. Se inscreve lá no nosso canal Bianca Câmpora, no YouTube, Cris Prata no YouTube. Nós estamos numa grande rede do bem e é isso aí. Até a próxima, Isso. gente. Até, Tchau, amiga. obrigada. Beijo.